Fala pessoal, eu sou a Raíssa, consultora de marketing e vendas aqui na Outbound Marketing Reeve, e hoje eu vim conversar com vocês sobre metodologias ágeis aplicadas em vendas. As metodologias que a gente vai conversar aqui hoje foram criadas inicialmente para gerir projetos em tecnologia, mas elas podem ser aplicadas para qualquer outra área ou setor. A primeira que eu queria abordar com vocês hoje é a Waterfall. Ela é uma metodologia robusta em que, antes de começar a realizar o projeto em si, é feito um planejamento bem estruturado com etapas lineares, ou seja, para você passar para a próxima etapa, você precisa ter realizado a etapa anterior. Apesar da metodologia Waterfall dar muita previsibilidade para quem está dentro do projeto, ou seja, é muito fácil a gente entender o que vai ser o próximo passo dentro desse projeto, visto que existem essas etapas lineares, ele também dá pouca margem para a gente conseguir se adaptar aos possíveis imprevistos que podem acontecer. Por conta disso, foi criada a metodologia Agile, que é uma metodologia um pouco mais adaptável e flexível. Dessa forma, você consegue ir planejando o seu projeto ao longo do tempo, ou seja, a cada momento ali que ocorrer algum imprevisto, você pode se adaptar de uma forma mais rápida. Qual metodologia que eu devo utilizar para o meu cenário? Se você preza muito pela previsibilidade e hoje em dia o seu cenário realmente é mais previsível e você entende que é mais difícil você conseguir ir replanejando o seu projeto ao longo do tempo, faz muito sentido você utilizar a metodologia Waterfall. Além disso, se você precisa que seu produto final seja igual ao produto que foi planejado, faz sentido também você fazer essa metodologia Waterfall, porque na Agile você vai se adaptando ao longo do tempo e pode ser que seu produto fique um pouco diferente do que foi planejado inicialmente. Já se o seu cenário é mais imprevisível e você precisa se adaptar mais rapidamente ao longo do seu projeto, você pode utilizar a metodologia Agile, vai fazer muito sentido para você. Esse foi um contexto pensando mais no desenvolvimento de software, em como essas metodologias foram criadas. Porém, e quando a gente pensa em vendas, como que eu vou utilizar essas metodologias e qual delas utilizar no meu cenário? Pensando em vendas, faz muito mais sentido a gente utilizar o Agile, porque ele tem um processo de adaptação muito mais fácil e a venda não é um projeto que vai ter um fim. A gente sempre vai estar fazendo vendas na nossa empresa. Você não precisa aplicar exatamente tudo que está relacionado ao método Agile. A gente tem alguns princípios aqui que são fundamentais que você consegue aplicar dentro do seu processo de vendas. Um deles é a flexibilidade, que é justamente o que a gente já vem conversando, de que ao longo do tempo a gente consegue ir se adaptando às imprevisibilidades que acontecem dentro da venda. Outro ponto importante é dar autonomia para as pessoas que estão dentro desse projeto. A partir do momento que você dá autonomia para as pessoas fazerem o que elas acham melhor, elas conseguem entregar de uma forma mais veloz. Como um dos objetivos da metodologia Agile é conseguir fazer entregas velozes, a gente tenta dividir o trabalho que precisa ser feito, segmentar o time em grupos menores para ficar mais fácil a comunicação entre eles e priorizar as principais atividades que precisam ser realizadas. Pensando em utilizar a metodologia contínua, a gente pode pensar no mindset do Kaizen, que é justamente a gente tentar melhorar continuamente. Mas como a gente consegue utilizar esses princípios dentro do nosso processo? Primeiro, a gente tem os sprints, que são um período de tempo mesmo que a gente determina os principais objetivos que a gente precisa entregar no final daquele sprint. Além disso, a gente precisa estar sempre observando os indicadores relacionados a esse processo. Então, entendendo bem o que está indo bem e o que está indo mal para a gente conseguir evoluir ao longo do tempo. E a gente, para isso, realiza as dailies e as weeklies, que são reuniões rápidas para a gente entender o que está faltando para conseguir atingir aquele principal objetivo que a gente tem dentro do sprint. Onde que eu posso aplicar essa metodologia no meu processo de vendas? Uma das formas é no meu funil de vendas, através de um quadro de post-its. É uma coisa que a gente faz aqui na Outbound também. Um exemplo é colocar a etapa do funil em que cada lead está, então MQL, SQL, colocar ali cada vendedor com uma cor de post-it e escrever o nome da empresa e colar lá. Fica muito mais fácil da gente visualizar o funil de uma forma geral e todo mundo do time consegue ter acesso a isso. Uma segunda forma de utilizar isso dentro do seu funil é tendo algumas metas de deal flow. Exemplo, se você quer que nesse mês 50% dos leads que estão em MQL passem para SQL, você vai acompanhar isso ao longo desse mês através dos sprints. Você também consegue utilizar a metodologia em relação ao seu processo. Uma das formas de fazer isso é ter metas dentro de fluxos que você vai começar a ativar. Então, um exemplo, se você vai ativar um fluxo amanhã, você ter uma meta específica de quantas pessoas vão ser ativadas nesse fluxo e qual que é a taxa de conversão que você espera do mesmo.
Além disso, por meio das reuniões diárias, as dailies, que você pode fazer com o seu time, você consegue entender quais são as principais dificuldades que o time está tendo e consegue adaptar isso ao longo do seu processo. Para finalizar, a gente também consegue utilizar o coaching dentro da metodologia Agile. Para isso, você pode realizar one-on-ones, ou seja, reuniões semanais com cada membro do seu time para entender exatamente quais são as principais dificuldades que aquela pessoa está enfrentando. Dentro disso, você pode realizar também os sprints, que podem ser semanais, quinzenais ou mensais, pensando em planos de ação que essa pessoa precisa realizar para chegar a determinado objetivo. Um exemplo seria um vendedor que tem alguma dificuldade em converter dentro de cold call, por exemplo. Você pode setar uma meta junto com ele e, a partir daí, passar alguns planos de ação para que ele consiga melhorar dentro da cold call, como roleplaying, fazer simulação, e no final daquele sprint você consegue entender com ele se ele conseguiu chegar até a meta ou não. Pessoal, esse foi mais um Flipchart Friday, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo tudo que vocês acharem e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigada e até a próxima!